Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e o nosso episódio de hoje ele é dedicado a uma aparente continuação daquele episódio 203, onde nós tratamos de créditos no contexto da CBS em 1º de janeiro de 2027. Fica aqui o convite para quem ainda não assistiu, assista. Nós inclusive chamamos a atenção uma série de cuidados que nós julgamos interessante se fazer como meta a ser atingido para o ano de 2026, preparando-se para o início da exigência oficial da CBS, inclusive no que diz respeito ao crédito e assim por diante, né? Tivemos bastante participações e recebemos aqui uma simpática contribuição da Cristiane Teixeira Rodrigues, está lá anotado no 203, e ela disse, olha, obrigado pelo conteúdo, né, excelente conteúdo, e disse, quando puder, gostaria de sugerir que comentasse sobre a apuração assistida, que já está disponível aos contribuintes para simular a CBS, o que já é possível simular por lá, detalhar alguns campos. Obrigado. Eu não vou ter como detalhar aqui, mostrar, mas eu prometo a você, minha querida Cristiane, que em outro momento nós vamos pegar o nosso pessoal e vamos tentar mostrar algo visual. Então, é uma resposta imediata, dizendo que nós não esquecemos a sua sugestão e dizendo que tenha paciência, nós vamos trabalhar no sentido de mostrar, até porque nós estamos vivendo um momento ainda que muita coisa está acontecendo e nós preferimos aí evoluir sobre a temática. De qualquer sorte, o que é importante nós falarmos sobre a apuração assistida? Primeiro vamos nos remeter ao artigo 46 da Lei Complementar 214, que diz que o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão, respectivamente, apresentar ao sujeito passivo apuração assistida no saldo do IBS, na CBS, no período de apuração. O saldo da apuração de que trata este caput, desse artigo 46, é calculado nos termos do caput do artigo 45, né? O 45 fala em período de apuração, em princípio é um mês. É bom lembrar que quando entrar em vigor o split payment, né, a previsão para alguma coisa já entrar em 2027, essa apuração será diária. Vamos aguardar aí o regulamento, que o que se diz já está praticamente em fase de conclusão para divulgação, e aí, quando tivermos o regulamento, aí poderemos trabalhar mais especificamente período de apuração e aí citar exemplos mais pontuais, viu, Cristiane? E aqui diz, poderá ter por base documentos fiscais eletrônicos, informações relativas à extinção de débitos de IBS e da CBS, por qualquer uma das modeleiras 27, pagamento, compensação, e aí a questão dos créditos, né, que é a maior discussão. Eu só poderei fazer crédito quando houver confirmação do recolhimento. Aí o interesse do recolhimento imediato do split payment ou a responsabilização do comprador ou tomador do serviço, né, para, em se efetuando o pagamento do mesmo, já reter o valor e recolher, a depender do o regulamento venha dizer, né? Essas informações e outras que poderão ser usadas. E caso haja a apresentação da apuração, a apuração do contribuinte somente poderá ser realizada mediante ajustes na apuração assistida. Essa apuração assistida, caso o contribuinte a confirme, né, e não realize ajustes, implica em confissão de dívida, constituindo crédito tributário. Na ausência de manifestação do contribuinte, prevalece aí a presunção de validade do que foi dito. Então, ou seja, eu tenho que dizer, concordar ou discordar, né? O saldo resultante, se for a crédito, é transferido, se for a débito, ele vai gerar o pagamento das guias que estão sendo criadas. Basicamente, a grosso modo, é isso que diz o artigo 46. É bom lembrar que tanto o comitê gestor, né, do IBS, nós vamos depois divulgar os links de tudo que nós estamos dizendo aqui, inclusive de vídeos que nós já localizamos e que, em certa medida, irão atender o que a nossa querida Cristiane pediu, com demonstrações visuais, nós não elaboramos ainda no momento,
que aqui nós apenas falamos, e para quem nos assiste, né, é fácil de visualizar que nós não temos, e para quem nos ouve, mais difícil ainda, né, acompanhando aí pelo Spotify, né? E diz aqui que a apuração assistida é, antes de tudo, um sistema da Receita Federal, e naturalmente ele vai ser online, ou seja, nós estamos trabalhando com uma evolução de uma apuração realmente assistida. Isso vai ser feito praticamente de forma sincrônica. Hoje é assíncrona. É bom lembrar que em 2008, quando nós implementamos o projeto SPED, e é por isso que vocês têm que ter a contextualização histórica para entender o que é apuração assistida, nós tínhamos lá perguntas, quem aqui já preencheu IFD, CD, CF, deve ver lá que tinha uma pergunta, em algum momento, qual é o tipo de acesso à internet que você tem? É discado, naquela época tinha, ainda tem, por rádio, né? Aquele barulho, né, gostoso, né? Para quem acessava, o pessoal jovem há mais tempo como eu deve lembrar, era um prazer inenarrável quando fazia aquele barulho e a gente gostava de ficar depois à meia-noite, porque daí era um pulso só que se pagava. Lembra disso? Se você lembra, é porque você realmente já está na estrada há algum tempo. E rememorar é viver, né? Curta, conviva com isso, porque faz parte da nossa história, né? E, com o passar do tempo, essas informações foram chegando e o sistema da Receita Federal, do SPED, das notas fiscais, do ENCAT, chegaram à conclusão que era possível se evoluir. Notem aí a da CTF Web, o imposto de renda, você faz o teu smartphone, você baixa a tua declaração pré-preenchida, ou seja, ele já fornece dados, ele está assistindo no sentido de apoiar você, ele coleta dados, então ele já traz uma declaração pré-preenchida. É por isso que quando eu li o artigo 46, disse, ó, se você confirmar é aquilo. É claro que você vai poder interagir, interferir, alterar, ajustar, complementar, alimentar, porque nós teremos situações onde teremos meios de pagamento diversos que talvez não estejam abrangidos pelas modalidades tradicionais que nós temos, de boleto, de PIX, de pagamento feito por ordem de pagamento, cheque, coisa do jeito. A legislação vai ter que prever, e para isso o regulamento é fundamental, que estabeleça como serão feitas essas formas. Eu cito sempre um exemplo para mostrar que a contabilidade hoje vai ter um papel relevantíssimo nisso. Imagina você chega num restaurante, né, e você começa no último dia do mês a buscar recursos, né, nos seus fundos de paletó ou de bolsa, e não são fundos bancários, mas fundo de paletó e fundo de bolsa, para achar aquela moedinha, aquele dinheirinho, o saldo do cartão de crédito, o saldo do cartão de alimentação, e junta tudo. Parece a gente, quando era pequeno, juntava aquele dinheiro e ia na lojinha, hoje é um 99, na época era um 1.500, na minha época, né? Isso há muito tempo atrás. Juntava o dinheiro, chegava com aquele troço e entregava. Então pegava o porquinho, né? E jogava. Imagina vocês, essa combinação, esse arranjo de pagamentos, como é que vai ser lançado? É evidente que você vai ter que alimentar o sistema. Então nós teremos que alimentar um sistema, como hoje, na declaração de imposto de renda, você vai lá e faz ajustes. Né? Embora você pegue as informações de CAC, atualize, você sempre tem um ajustezinho a fazer. E hoje nós estamos falando aí nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônico, conhecimento, transporte eletrônico, estão vindo aí novos documentos eletrônicos, né? Isso tudo vai parar lá no tal do ROC, né? Que é o registro, né, das operações que são feitas, e o ROC a que me refiro é ROC, né? E isso é calculado lá dentro. O fisco vai pré-calcular todos os débitos que você possa ter e vai lá na plataforma, chamada plataforma RTC, Reforma Tributária do Consumo, vai centralizar essas operações e lá ela vai administrar créditos e débitos, simplificando a conformidade, ou compliance, que é a regra que hoje está sendo considerada como básica, como ponto de partida. Então, gente, é fundamental você entender que nós estamos evoluindo, saindo da informação que hoje nós fazemos na IFD, FD, ICMS, IPI, IFD, contribuições, que inclusive já está com os dias contados por conta dessa modalidade. Com o passar do tempo ela vai ser descontinuada,
Ou seja, toda a apuração vai ser feita ali. Por isso que ela vai confirmar declaração de débito, né? Reconhecimento de dívida. Né? Então, vai haver uma pré-informação. As informações que estão no sistema serão lá. É lógico que você terá informações que você vai gerar na sua empresa. Né? Um funcionário faz um empréstimo, você tem lá um favor aos funcionários, um empréstimo subsidiado, e ele paga mensalmente, é descontado da folha de pagamento, e ele paga com encargos. Isso é receita, será tributado pelo IBS, pela CBS. A contabilidade vai ter que ter um jeito de informar isso no sistema. Isso provavelmente, se não tiver um documento fiscal específico, né, como será aí no caso de locações de máquinas, equipamentos, imóveis e assim por diante, ele vai ter que ser alimentado no sistema. Então, você vai poder interagir lá na plataforma. Quem nunca viu a plataforma, certamente não tem noção de como é que vai funcionar. Né? Então, veja, vai haver um pré-preenchimento, tá? Vai agir lá com base no que já foi emitido, né? Agindo como se fosse um contador digital, tá tudo lá. Né? A não cumulatividade vai ser dinâmica, vai haver um painel, quem já viu isso, vai ver se o crédito está liberado para você usar. Ele vai ter, quando a gente fala em apuração assistida, alguns recursos muito interessantes. Se houver um erro, o próprio sistema vai chamar atenção. Pagamento em duplicidade não vai acontecer mais. Por quê? Porque o sistema vai apontar, olha, isso aqui você já pagou. Né? Vai ter uma coisa chamada motor de regras. O próprio sistema vai criar, e você vai criar as suas regras de negócio que vão fazer com que haja agilidade. Os fornecedores de ERP, dos sistemas que você usa hoje, vão desenvolver mecanismos para auxiliar, para gerenciar, para alimentar, que você poderá importar. Vai ter uma calculadora dentro do sistema, como hoje é na declaração de imposto de renda que você usa, aproveita, importa e joga para o imposto de renda. Quem já faz declaração de imposto de renda já sabe o que é uma apuração assistida. É claro que é num nível hard. Só para vocês terem uma ideia, eles aprenderam, né, com aquela problemática, e pessoas jovens há mais tempo como eu, meus amigos de longa data, que vivenciaram o início da nota fiscal eletrônica, do conhecimento de transporte eletrônico, devem lembrar dos primeiros dias, né, que tudo era feito a passo de tartaruga, os documentos não rodavam. Por quê? Foi subavaliado o volume de transações comerciais, né, de operações. Já tendo ciência e a própria experiência como progenitoras, o sistema hoje é medido em petabytes. Eu não sei o que é isso, mas isso é muito grande. É superior a terabytes. Ou seja, o volume de operações simultâneas será absurdo. A maior preocupação que nós temos hoje é porque estados e municípios lá no comitê gestor também estão desenvolvendo os seus sistemas, né? Os municípios a partir da nota fiscal de serviço eletrônico, e temos razões para crer que os municípios ainda não têm dimensão do que a gente chama de volumetria de documento fiscal, e que é provavelmente pacífico de que, pelo menos no contexto das notas fiscais de serviço, nós teremos problemas de transmissão de dados, se repetirmos os mesmos erros lá do início da nota fiscal eletrônica. Já no contexto do ROC, do MAN, né, que é o sistema que vai adotar aí o ISS, está tudo certo. Agora, é importante que elas tenham essa visão do volume de documentos que serão utilizados, como também o comitê gestor está preocupado com isso, vai ter um sistema próprio, está desenvolvendo uma plataforma que vai gerar a informação a partir dos documentos, e nós vamos alimentar o ROC, né, que é o registro, que é feito lá na plataforma. Lá vai ser feita a apuração, os pagamentos do split payment vão ser feitos, e aí vai ser simultâneo, né, vai ser quase que imediato. A validação, tá, ela é feita a partir do momento que você ajusta os dados. Então, antes do fechamento da apuração, você vai poder alterar, arrumar, estornar. O trabalho da contabilidade será feito aqui. Vai ser feita a validação, a constituição do crédito e, principalmente, monitoramento que é feito. Vocês vão encontrar hoje ferramentas a partir deste tema lá no âmbito da Receita Federal,
né? No âmbito do portal da reforma tributária, vocês vão encontrar, vão localizar informações também no âmbito do Concefaz, né? O Concefaz é o órgão dos secretários de Fazenda dos estados, e lá fica a dica, além de informações, vocês vão encontrar manuais, vão ver uma cartilha orientativa sobre a apuração do IBS, vão ver, inclusive, uma série de informações constando aí como vai funcionar a apuração assistida, ou seja, tem uma cartilha, saindo inclusive o volume 2, tá? Essa cartilha e que é extremamente útil a este entendimento. No âmbito da Receita Federal, nós temos aí já os primeiros passos da apuração assistida, um módulo específico, um material, uma cartilha já disponibilizada, atualizada lá de 8 de julho de 2025, então na esfera federal, a coisa está praticamente pronta já há muito tempo, a questão agora, a esfera do Comitê Gestor, que vai pegar municípios e estados e o Distrito Federal, e neste módulo é possível simular aproveitamento de crédito, simular a operação aí da contabilidade fiscal em ordem cronológica. E aqui há um passo a passo para você simular uma compra. Eu repito, eu vou colocar o linkzinho lá, do passo a passo, como você fazer. Você tem que fazer junto com a equipe que se desenvolve os seus sistemas, pessoal que trabalha aí com o seu ERP, para você ter noção de como vai ficar. Lembrando, gente, que isso aqui é sistema. É quando você implanta um ERP, o pessoal que vende para você vem dar o treinamento, é suporte técnico de como operacionalizar. O resto, não há muita novidade. Agora, é preocupante? É. A pergunta da Cristiane é válida? É muito importante. E é por isso que nós viemos aqui tratar do tema, chamar atenção, dizendo, olha, tem um monte de coisa, e a dica que nós vamos dar, tá, é colocar o máximo de materiais, inclusive materiais de terceiros, que trataram de apuração assistida no âmbito do Comitê Gestor, né, do pessoal da Receita Federal, que está desenvolvendo a estrutura para fazer, e de terceiros, né, que são aí youtubers, que também usam. Poxa, Gilberto, você vai fazer publicidade de terceiro? Não se trata de publicidade. Qualquer profissional, qualquer pessoa que venha aqui trazer informação para você, informação de qualidade, de seriedade, ele vai pegar pessoas que, como ele, estão preocupadas em transferir boas informações. É óbvio que vocês vão acabar vendo um pouco de publicidade de terceiros, mas são vídeos que nós assistimos e que nós recomendamos. Olha, veja, vale a pena. Tem um monte de informações aí que vocês vão poder assistir, tá bom? Gente, nós vamos voltar ao tempo. Hoje era apenas um atendimento à nossa querida Cristiane, a quem nós agradecemos penhoradamente a participação, o carinho, pedir escusas que ainda não é tudo aquilo que você pediu, mas suprindo aquilo, a gente vai linkar um monte de materiaizinhos aí que serão úteis. E olha, o que a nossa querida Cristiane quis dizer, porque eu tenho certeza que ela já viu, olha, fique de olhos abertos. Você não vai aprender por osmose, você vai ter que olhar como funciona, ver as dúvidas. Mas que isso, gente, nós vivemos um momento do projeto piloto. Nós temos várias empresas que nós conhecemos que estão lá participando do projeto piloto. E essas empresas levam, por parte da sociedade, dificuldades que elas vão ter nos seus respectivos sistemas de apuração de tributos. Existem várias ferramentas por aí, e você vai ter problema na empresa A, que usa o sistema X. Você vai ter um problema que na empresa B não tem, que já foi solucionado, mas ele vai ter um outro problema. É por isso que existem esses desenvolvimentos prévios com participação. Isso já acontece há muito tempo no ENCAT, que é o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários, com gente que participa disso. E olha, tem muita gente boa no mercado. A gente sempre indica aí o meu amigo, o professor Jorge Campos, lá do SPED Brasil, viu? Estou fazendo propaganda, meu amigo, é excelente profissional, para mim é referência. Acompanhe
Ele está sempre levando gente boa lá para falar, falando, apresentando, mostrando em vídeo, coisa que eu não estou fazendo aqui, para você acompanhar. Então procura lá, Jorge Campos, no LinkedIn, no Instagram, ele faz muita coisa para você acompanhar. E olha, gente, se você não acompanhar, não verificar, você não vai aprender, tá? Aqui nós estamos apenas chamando a atenção. Então aqui aqueles detalhes de sequestrib, né, crédito, isso tudo é pré-apuração assistida. A apuração assistida, né, como eu sempre costumo dizer, é uma outra formiga. Você já fez. Agora, você está lá dentro do sistema, você vai ter que mexer no sistema. Tem live da Receita Federal já mostrando, tem uma série de lives que nós vamos linkar. Vou dizer, ó, assistam essas lives aqui. Mas assistam, tá? Vale a pena. Fica aqui, então, o meu agradecimento à querida Cristiane pela sugestão que nos deu. Acompanhado de desculpas, que ainda não é tudo que você nos pediu, mas vamos resolver a questão, né? Colocando termos aqui embaixo. Fica aqui o convite para que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Estou lá, Gilberto Meira, a nossa consulta está. A consulta está para quem ainda não acompanhou, né? Já agora também podendo ouvir isso que nós falamos no Spotify. Naturalmente você vai procurar esse episódio depois, né, para poder saber e vai poder lembrar onde está esse material e verificar o linkzinho aqui, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanha, obrigado pelas sugestões, pelos comentários, pelas críticas que eventualmente são feitas e são bem-vindas quando feitas honestamente e com fundamento. Nós estamos sempre dispostos a aprender, estamos vivendo a reforma tributária. Lá atrás eu disse que nós estamos em linha indiana, todos nós estamos evoluindo, e não serei eu que abrirei a fila dos donos da verdade, porque eu não o sou. A verdade, como eu sempre digo, é relativa. Então, façam como a Cristiane, põe uma sugestãozinha aqui embaixo, comentário, observação. Não, mas eu quero fazer de forma mais particular. Ué, o nosso e-mail, anota aí, momentoconsulte@consulte.com.br. Mande, a nossa equipe vai receber, iremos responder, teremos o maior prazer em contribuir. E olha, gente, se você gostou do material que a gente tem postado, da contribuição, divulgue o nosso trabalho, nós agradecemos. A gente sabe que é um trabalho de qualidade. Se você ainda não é cadastrado aqui no YouTube, você tem uma sinetinha ali que você pode cadastrar e toda vez que tiver um novo vídeo, você é avisado. Mesma coisa lá para o Spotify, que você pode entrar, baixe no seu aplicativo, na sua loja de aplicativos, né? Você vai receber. E por derradeiro, triplo C. Aprendi isso com outro youtuber, viu, gente? Então, a gente não inventa nada. Coisa aqui, né? É de Lavoisier mesmo. A gente copia, melhora um pouquinho, adapta a nossa situação, fica tudo certo. Triplo C. Comente, compartilhe, curta. A gente agradece, tá bom? Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, gente.